Bom dia! Hoje a gente vai receber uma nutricionista aqui com especialidade mais propriamente para nutrição infantil. Então, se você é mamãe ou conhece alguma mãezinha, ou se você tem uma criança na família, fica por aqui que eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom. Chegou! Que Ah, bom! tô um pouco atrasadinha, não tô não? Imagina, não tem problema. Pouca Bom coisa, meu dia! Deus. Tava falando aqui um pouquinho de você, das suas especialidades, falando que você vai nos Sim, ajudar. E aí, mas vou passar para você, gente. Deixa eu apresentar assim agora, formalmente, depois ela fala com mais detalhes. Essa é a nutricionista Simone Bezerra. Ela é especialista em formação de hábito alimentar. Se tiver alguma coisa errada, você me corrige, ok? tá bom. E também para nutrição infantil, é isso, né? Isso, então sou formada em nutrição mesmo, né? Me formei há 12 Uhum. anos. Fiz o curso, né, de nutrição materno-infantil, fiz alguns cursos de culinária e educação nutricional pela Stanford também, né, Universidade Stanford. Mas eu acho que Legal. assim, nada se compara à melhor faculdade de aprendizado da vida, que é a maternidade. Então, eu Sim. acho que isso para mim foi o ápice, assim, foi mais do que Stanford, foi mais do que qualquer curso que eu fiz de especialização na área de materno infantil, né? Ser mãe foi o que transformou a minha vida para querer entrar nesse universo aí materno infantil, né? Então, há 5 anos que eu me especializo, mas também vivo na prática, né? Porque a Sim. prática é aquilo que traz a gente à realidade. Essa é a verdade, né? E é isso que eu estava comentando aqui com eles antes de você entrar, que chega uma fase que a gente tem que se preocupar tanto com a criatividade, mas também, mas principalmente com aquilo que o alimento vai entregar para as crianças, né? Não adianta a gente só querer fazer com que elas comam, mas a gente tem que ser criativo e ainda tem que pensar naquilo que o alimento vai oferecer. Então, eu falo, é um grande desafio mesmo. E é muito bom que Uhum. você tenha sentido essa necessidade também aí dentro da sua casa, porque de alguma forma você acaba ajudando e abençoando outras mães, né? Porque a gente fica É assim isso. perdido, né? Então, é muito legal. E aí, me conta um pouquinho, mas antes de te perguntar outras coisas, eu quero aproveitar aqui para te agradecer mais uma vez, de te agradecer pessoalmente, por você estar aqui com a gente, tá doando um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que hoje em dia o que a gente tem, uma das coisas que a gente tem mais precioso é o tempo, tá correndo, né? Semana, quando a gente vê, já É. acabou. Então, você tá doando um pouquinho do seu tempo aqui, é realmente muito precioso. E aí, eu queria saber o seguinte. O que foi assim o ponto ápice para você entender aí dentro da sua casa? Primeiro eu vou te fazer uma pergunta como mãe, que Tá. você realmente precisava dar esse start assim de ir atrás de uma especialização mais para nutrição infantil. O que foi assim o ponto chave para você tomar essa decisão? Então, o ponto-chave foi quando eu decidi engravidar. Eu, meu marido, né? Quando a gente resolveu que a gente ia ter um filho, Sim. aí eu comecei a pensar não só como mãe, né? Porque Uhum. né, a gente vira mãe a partir do momento que a gente acaba tendo um bebezinho na nossa barriga, né? Principalmente nós, mulheres, né? Então Sim. a gente pensa nisso. E isso começou a me, sabe assim, dar esse start. E depois na gestação, aí só foi aumentando. Quando decidimos, foi sabe assim, foi como se fosse uma sementinha. Quando eu engravidei, eu falei, gente, isso é muito importante. Isso é o início da vida, né? Isso é uma coisa que precisa Sim. crescer, né? Precisa passar para frente. E aí, depois que a minha filha nasceu, aí eu falei, não, realmente eu preciso me especializar nisso, né? Porque eu acho que para mim, né, eu sou suspeita para falar, mas para mim não tem área mais importante, mais maravilhosa do que a materno-infantil, né? A nutrição, a saúde da mãe e do Sim. bebê. Porque isso gera assim coisas pro resto da vida. Simples assim. Os hábitos alimentares são pro resto da vida. É tudo que a gente faz agora, no início, né, na gestação, é pro resto da vida. Então, eu recebo muita pergunta assim, mas quando que começa a formar os hábitos, né? Então, tem muita gente que pergunta, né? Quando começa a formar os Sim. hábitos das crianças? Eu falo assim, você já tem que começar a pensar nos hábitos dos seus filhos antes de engravidar.
Na antes de verdade, engravidar. então a gestação nada mais é do que um momento de você plantar, né? Para que depois você venha a pensar lá na colheita, lá na frente, né? Exatamente. Então, a gestação, a gente já sabe até cientificamente, né, não só na prática, mas cientificamente, que tem a ver com hábitos alimentares, entende? Então, assim, teve estudos já antigos, né? Se eu não me lembro, acho que foi em 1940 e pouco, teve um estudioso que descobriu que o líquido amniótico, né, o líquido que o bebê fica lá dentro do nosso Sim. útero, ele muda de sabor e de odor conforme a alimentação da mãe. Uau. Então isso é um super pulo aí para a gente saber que tem a ver com a alimentação da criança. Né? A gente percebe que as mães que conseguem se alimentar melhor na gestação, elas têm filhos que conseguem se alimentar melhor na introdução alimentar. Então tá tudo ligado. Assim, coisas que as pessoas precisam ter essa consciência, não é só simplesmente ter um bebê. Nossa, que bom. O nosso trabalho é muito importante, né? A responsabilidade que a gente tem é grande pelos nossos filhos, né? E eu acho que foi algo que foi nos dado aí pra gente levar a sério. Né? Não com peso, mas pensando na maravilha que é isso, né? Nutrir uma criança, né? Uma vida. Então, isso é muito legal. E quando saiu esse estudo, quando eu conheci esse estudo, eu falei, gente, a gente precisa tomar cuidado com os nossos hábitos alimentares desde lá do início. Foi Essa assim que questão, começa. esse detalhe do líquido amniótico eu não conhecia, Simone. Então, Realmente a gente fica... aí se a gente pensa no líquido amniótico, tudo que é líquido no nosso corpo tem alguma ligação. Aí a gente passa aí para a amamentação. Então, a amamentação também é extremamente importante, porque da mesma forma que o líquido amniótico muda o sabor e o odor, o leite materno também. Quando a mãe come alguma coisa diferente, o leite materno ele muda o sabor. Então, concorda que isso facilita a introdução alimentar? É mais fácil uma criança que amamenta ter uma introdução alimentar boa e ter hábitos alimentares saudáveis do que uma criança que fica na fórmula, né? É lógico que a gente não pode ir aí tacar pedra nas pessoas que dão fórmula, né? Às vezes é a única forma que a criança tem de se nutrir. Mas a mãe que pode amamentar, ela ou que não tá ainda na dúvida, sabe? Tem mães ainda que tem dúvida, né? E eu amamento ou não amamento, né? Infelizmente isso existe ainda, né? Mas a gente precisa saber que a amamentação ela é importante para a formação de hábitos, porque o leite muda de sabor. Então fica mais fácil o bebê entrar em contato com o novo, né? O contato com o novo é muito importante que seja feito, e quando essa criança ela tem esse contato com o leite materno até a idade adequada, é fundamental. Fundamental, Thaís. Então acho Sim, que... assim, né? Eu tô falando da minha experiência agora. Eu amamentei a Helena e realmente eu vejo que a boa saúde dela tem muito reflexo no tempo que realmente eu, né, tive uma amamentação exclusiva e realmente, gente, E fora a questão da saúde. Então esse ponto também é importante. Porque pensa assim, ó, a formação de hábito tem a ver com o sabor do leite, e a questão da imunidade tem a ver com o que está presente no leite. Que nem nada consegue imitar o leite materno. O leite materno é o número 1 de alimento do mundo, né? Não tem como imitar. E o que tem lá dentro tem a ver com a saúde, realmente. Então vamos pensar aqui, ó, dentro da minha casa também. Eu fui uma criança que não fui amamentada, porque eu fui uma criança prematura, nasci prematura, e eu tive uma intolerância à lactose. Então eu não conseguia amamentar. A minha mãe teve que entrar com fórmula, minha mãe trabalhava muito, né? Então eu não pude ser amamentada, né? Então ela me deu a fórmula. Eu vivo doente, é uma coisa assim minha, né? Eu vivo doente. Aí eu achei engraçado que assim, aqui não, aqui eu fiz totalmente diferente. Eu falei, eu vou amamentar, e amamentei. Até os 6 meses exclusivo, e depois continuei amamentando aí, se eu te falar, que é até 2 anos e 4 meses. Fui dando o tetezinho dela e tive que parar. Sim. Mas aí eu percebo, por exemplo, quando a Sara entrou na escola, minha filha, ela não ficou doente. Quem ficou doente fui eu. Então, assim, eu vivia doente. Eu tenho que correr mais atrás dessa... É mais Que difícil, coisa, sabe? né? Então, criança que vive com antibiótico, que vive à base de remédio, porque não teve essa carga imunológica na amamentação, né? Então, é muito importante. Essa questão da saúde aí também tá ligada com o leite Como um materno. todo, né? Com a Não, amamentação. realmente. Você sabe que eu dei uma, assim, né, uma pesquisada pra gente
conversar aqui um pouquinho. Na questão de hábito alimentar, eu vi que 51% das mães brasileiras elas têm dificuldade em algum momento da alimentação com os filhos, ou na introdução, ou por ser muito seletivo, mas assim, gente, é uma taxa muito alta. Muito alto. Mais do que a metade, se bobear, acho que já pode ter até aumentado um pouco isso, viu? Porque por isso que eu falo que aí tá a importância do profissional. A gente acha que às vezes é uma besteira o que a gente consegue sozinho. A gente às vezes tem isso, né? Quando a gente vira mãe, a gente acha que a gente... Simone, vou esperar ela voltar. Caiu? Deu uma travadinha, mas voltou. Tá. Voltou? Aham, ok. Então tá. Não, o que eu tava falando, não sei se até que parte que pegou aí, mas quando a gente vira mãe, às vezes a gente acha que a gente é super heroína, né? Sim, E quer fazer tudo sozinho, quer fazer, né? Eu consigo tudo. Mas o profissional, ele é fundamental. Fundamental para te dar um norte. Né? O que fazer, como começar. Isso é muito importante também. Então, a gente falou aí da questão da gestação, da amamentação, mas o iniciar é importante. A introdução alimentar é fundamental. E a gente vê, infelizmente, hoje em dia ainda, muito profissional, muito pediatra, até dando informação errada. Tem coisas assim que eu fico passada, eu fico em choque quando eu vejo o que a mãe traz para mim, porque a mãe traz, né? A família traz. Que quando eu vou atender uma criança, eu não atendo só a criança, né? nossa, Eu atendo a e família. que complicado, né? Porque tinha que ser algo, né, caminhando junto para o mesmo É. propósito, né? Mas Então, por exemplo, o suquinho, né? Eu acho que é o campeão aí da introdução alimentar, que é uma coisa que é errada, mas que passa, que ainda, você vê, né? Suco, introdução alimentar não pode. E a própria Sociedade Brasileira de Pediatria fala que suco não deve ser oferecido para criança. Né? E tem até uma quantidade certa para a criança tomar. O sim, suco, ele atrapalha muito na formação de hábitos. Então, essa é a verdade. Às vezes a pessoa pergunta, também, é muita pergunta que chega assim pra mim, o que você acha de dar o suco? O que você acha do suco? Porque hoje em dia as pessoas têm mais acesso, então as pessoas veem pessoas falando não dá, dá, não dá, dá. Isso não é uma opinião, né? Isso não pode ser uma opinião. O profissional, quando ele vai falar, dá um suquinho, ele tá dando uma opinião dele. sim. E a verdade é que a gente sabe que não é bom o suco. A gente vê o que vai acontecer lá no futuro. E os profissionais continuam falando, pode dar o suco. Até o pediatra da minha filha, ele perguntou, me explica, por que o nutricionista, né, que ele sabe que eu sou nutricionista, Uhum. e ele foi super, super bom, assim, na introdução alimentar, porque o pediatra, ele dá um norte. Sim, Graças a Deus, o norte do pediatra da Saara foi certo, assim, dentro do que deve ser feito. E ele perguntou, assim, na humildade mesmo, não foi pra, né, por que não suco? Aí, gente, é só pensar numa coisa, né, assim, o suco, ele é uma coisa que entra muito rápido. Você já parou para pensar o tempo que você demora para chupar uma laranja, o tempo que você demora para tomar um copo de suco de laranja, que deve ter umas 5, 4, laranjas? Então isso é ruim. Isso mexe com liberação de hormônios, isso mexe com digestão, né? A gente põe lá para dentro um negócio que a gente demoraria para mastigar, né? Ou sem para pelo menos ficar contar na boca. que aqui em casa, pelo menos, a experiência é essa, assim. Se deixar, ela quer tomar todo o suco, aí já Isso. fica, já sacia, e aí quer comer, sim, só um É pouquinho. super alimentado, né? Então, às vezes a criança fica super alimentada e aí entra naquela questão, meu filho não come nada. Mas por que será que ele não tá comendo nada? Será que ele não tá super alimentado? E o suco, ele atrapalha nessa questão, nesse início da infância, é sua filha, né? Ela tem quantos anos, Thaisa? Ela tem 7. Então, nesse início da infância, atrapalha nessa questão de não querer comer. Mais pra frente, vai atrapalhar numa outra questão, no sobrepeso. Porque daí, o que a gente, mãe, no intuito de cuidar do nosso filho, faz? A gente fala, não, come, mas come mais um pouquinho. Come, mas come aqui, come mais um pouquinho. Então, a criança toma o suco, tá cheia, já tá super alimentada e a gente enfia pra dentro. Nessa de Uhum. enfiar pra dentro, a gente coopera pra uma coisa, o sobrepeso e a obesidade. E o sobrepeso e a obesidade nada mais é do que doença atrelada. Né? Não é uma questão de estética, isso tem que cair por terra, né? Não é uma questão, tá Sim, gordinho, né? Eu acho até bonitinho, né? Mas assim, não é uma questão estética, é uma questão de que a saúde da pessoa está em risco, né? E isso que precisa ficar
Isso que é, Não, esse e é o às X vezes da questão. estabelece um padrão lá na infância que carrega para sempre, né? Para a vida É, toda, né? Ó, exato. é, eu tenho algumas perguntas aqui que eu acho que são coisas bem básicas, mas que fazem toda a diferença e que eu acho que possivelmente pode ser as maiores dúvidas, assim, Sim, das tá. mães, tá? Então, por onde que a gente pode começar a alimentação, a pensar num plano de alimentação para os nossos filhos, assim? Com Tá. algo bem simples, assim, tipo um cardápio que não fuja do básico, assim, algo que você acha que é necessário ter dentro de uma alimentação, assim, da criança. Tá. Isso você diz lá no início, na introdução alimentar, ou você pensa assim Já na infância, já na na infância, né? Na infância, infância. sim. Então, o que, que a gente tem que pensar? Nos grupos alimentares. A nossa alimentação precisa ser dividida em grupos alimentares, tá? Então, vamos pensar em carboidrato, proteína e gordura. É outra coisa que a gente precisa tomar cuidado aí com o que colocam dentro da nossa cabeça, porque a mídia, né, assim, as propagandas de alimento têm muita influência nas nossas escolhas. Sim. Né? Afinal, você vê na TV uma propaganda de um negócio que diz que é bom, mas não é. Né? Então, isso Uhum. é muito, isso é uma coisa assim que atrapalha muito, é por isso que o profissional é tão importante. Então, o tipo de gordura é importante. Pensa que 40% da nossa alimentação, então pensa que quase metade da alimentação é proveniente de gordura. Tá? Então Sim. não se desnata alimento de criança, mesmo a criança que está em dieta, né, assim, precisa perder peso. A gente não desnata alimento, tá? O desnatar alimento é tirar uma parte de gordura natural. Então, E a gordura é não se realmente deve importante. retirar. É realmente importante. Fora que existem algumas vitaminas que estão ligadas elas são absorvidas através da gordura, pela gordura. A vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então tem muito caso aí de hipovitaminose D, né? Vai saber se isso também Sim. não tem a ver com a questão alimentar, né? Que tem a ver com a absorção. Então a vitamina D, para ser absorvida, ela precisa de gordura. Uhum. Ela é gordurosa, né? É que a gente chama de lipossolúvel. Então, Nossa, aí você vê, né, que realmente a orientação do profissional faz toda a diferença, porque faz toda a quando você diferença. não entende, às vezes, vou tirar a gordura, porque quando a gente escuta a gordura, a gente já pensa é, na parte ruim que ela pode Exato. proporcionar para o nosso organismo. Então, até É, como uma proteção, às vezes a mãe pode achar que tá. tá tirando a gordura e que tá A gente maravilhoso. nunca pode pensar em julgar e falar, né, que aquela mãe tá, você tá errado, você tá fazendo errado. Mas não, o trabalho do nutricionista sempre deve ser um guia. Tô te guiando num lugar certo, entendeu? Então, assim, às vezes a mãe fica super triste, tem mãe que chora na consulta, né? E não, isso não pode acontecer, sabe? Mãe que vem de outro profissional arrasada, porque o profissional acabou com ela. E não é assim, gente, não é assim. Assumiu o erro, errou, pronto. A besteira é você ficar naquele erro. Né? Então, Sim, você aprendeu e faz certo é agora. Então, verdade. a questão da gordura ela é fundamental. Então, a gordura tem que vir de alimentos naturais, porque também a gente tem que pensar que a indústria conseguiu modificar essa gordura. Então, existe uma Uhum. gordura ruim, sim, que essa tem que ser tirada, e aí que entra a questão do profissional para te ensinar sobre isso, né? No momento da consulta, é uma aula. Né? Então, é importante que ele saiba o tipo de gordura. Gordura hidrogenada é uma gordura que você vai tirar da vida. Gordura, óleos refinados é um tipo de gordura que você vai tirar da vida. Então, tira esses óleos refinados, óleo de soja, óleo de semente, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho. Então, isso você tem que tirar da dieta, né? Falando aí desse grupo alimentar da gordura. E tem que Sim. incluir as gorduras boas. E o legal disso tudo, né, que quando a gente busca um nutricionista para nos auxiliar na alimentação das crianças, a grande maioria das vezes a casa toda acaba sendo, Toda. É né? isso. E fora que, assim, quando vai a criança, eu convido, na consulta comigo, eu convido, é um convite que eu faço para a família. Então, é normal chegar babá, chegar vó, chegar Uhum. cuidador, chegar mãe, chegar. Às vezes o pai e a mãe é separado, chama na chamada de vídeo e faz parte, sabe? Assim, então a gente vê a família, ela precisa estar presente, tá? Porque a criança, a gente tem um papel fundamental na vida da criança, que é a questão da qualidade. O adulto, ele guia a qualidade da alimentação e a criança guia a quantidade. A gente não pode inverter isso.
tá? É, porque Essa eles é não uma coisa que a gente sabem, tem que né? levar pra vida, né? Exatamente. Qualidade é com Ó, a gente. deixa eu te perguntar uma coisa aqui que a Natália perguntou. Dar preferência para azeite na hora de... Isso, Natália, né? Isso. Isso, Natália. Então, quais são as melhores gorduras para você dar para a criança? O azeite, perfeito, tá? E até para refogar, porque isso é outro mito que acontece muito assim, mas o azeite não vai virar um óleo ruim? Não se Uhum. preocupe em virar óleo ruim, ele não vira óleo ruim para fazer uma refoga, tá? Ele vai continuar com a propriedade e não tem nem nível de comparação um azeite com um óleo de soja, tá? Você pode usar o azeite, você pode usar a banha de porco, por Uhum. incrível que pareça, né? Não uma quantidade muito alta, tá? Eu prefiro usar o azeite como base, a manteiga, tá? E margarina não. A margarina é a gordura que a indústria modificou. A manteiga é uma gordura natural, certo? Sim. A margarina não. Então pensa assim, manteiga é bom, o óleo de coco é excelente, tá? Então fica Sim. nessa base. Ó, Isso que é importante. aqui surgiu mais uma pergunta da Fabiana. Mas e quando eles não têm controle da quantidade? Eu acho que é a criança? Tá, então vamos a criança provavelmente, né? Se a criança não tem controle da quantidade, você fala assim, para mais ou para menos, independente É. se for para mais ou para menos, a criança ela tem esse controle. Por incrível que pareça, a gente, se ela tá descontrolada, se ela for maiorzinha e tiver descontrolada na questão assim, tô com fome, depois se a Fabiana puder explicar mais ou menos o caso, né? Mas vamos supor aqui que a criança seja maior e tá falando que tá com fome, porque isso acontece também, tá? Você precisa ver se isso não é uma fome emocional. Aí isso precisa ser tratado aqui, ó, psicológico. Então a Uhum. ajuda do terapeuta é importante se você tá vendo que não tá dando conta, porque aí é uma questão emocional, uma questão de ansiedade, tá envolvido outras coisas aí no meio, tá? Mas a criança, por isso que eu falo da importância da formação lá na introdução alimentar, que a criança ela sabe o momento de parar. Sim. Geralmente as crianças que não sabem quando já são maiores são justamente essas que a gente ficou assim, ó, tacando comida, come, 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 come. E aí É ela que ela perdeu o falou, ponto de ó, saciedade. que ela Fala. a criança tem 12 anos e que Isso. a dificuldade é sempre para mais, para comer Então, mais. o que tem que pensar? Tem que pensar num cardápio, né, numa alimentação que gere saciedade para essa criança e Uhum. observar se isso não é uma fome emocional, porque isso acontece. Principalmente agora nessa Sim. pandemia aí, teve muito caso de criança que a mãe liberou, né? Liberou comer como se tivesse umas férias de um ano. Então, imagina o nível de criança que está chegando para mim no consultório. Criança doente, criança de 3 anos com fígado gorduroso, tá? Sim. Criança de 5 anos com triglicérides altíssimo, colesterol altíssimo, ácido úrico altíssimo, coisa que só a gente via com 50, 60 anos de idade, criança de 7 anos já está apresentando. Então, é importante essa questão aí da introdução Nossa, alimentar. que coisa, né, gente? Gente, assim, casos que dá vontade de chorar quando vai embora, sabe? Que dá vontade de chorar. De verdade. Já teve casos assim de bebês, né? De bebê, 2 anos, né? Uma criança de 2 anos com Sim. fígado gorduroso. E nesse caso foi a mãe e a avó, porque era uma mãe que a criança ficava com a avó. Então é por isso que é tão importante, né? Às vezes uma pessoa de fora alerta, a avó ficava assim, ó. Meu Deus, né? Como? Como que eu fui? Né? No fim, por isso que eu acalmo a família. Você precisa acolher a família, né? A pessoa fica Uhum. assustada com o nível, né, que acontece e não tem essa noção. A pessoa, às vezes, não tem essa noção. E eu acredito que a pessoa não faz por mal. Quem que Ah, vai não. querer tratar Até às mal, né? O vezes vem de uma filho? cultura, né? Que quanto Exato. mais comida, quanto mais, né, mais fortinho tá. E a gente sabe que tem toda Exatamente. uma Então, história por por isso que trás. tem que acolher, né? Com certeza. Para poder orientar, né, em amor. Ó, outra pergunta. Vamos As lá. crianças que não comem de jeito nenhum, nem frutas, nem legumes, o que que a gente pode fazer para mudar isso? Ó, eu anotei até, tá? Para não esquecer de nenhum. Então, a gente tem que pensar nos pontos que cooperam para essa recusa alimentar, para que não vire uma seletividade. Tá? Eu Sim, trouxe 5, mas depois aí ao decorrer, talvez a gente lembre, porque são várias coisas, mas primeiro ponto é não ter uma rotina em casa, por incrível que pareça, gera a uma recusa alimentar. Isso mexe muito com as crianças. Então, o que a gente observa? Crianças que têm os pais separados, crianças que começam para ir para a escola, crianças que ficam cada hora com uma pessoa, elas têm mais dificuldade de aceitar esse alimento, tá? Então, assim, é uma coisa que tá ligado com o emocional, tá ligado com rotina. Então, ter uma rotina é importante. Ter sim. uma rotina de Estabelecer o laço alimentação. também da mesa, né?
Isso é importante. Então, assim, é muito comum, às vezes, a criança pegar trauma, porque no momento da alimentação os pais estão brigando, né? Ou então, né, tá num momento que não é prazeroso. E a criança pega trauma. Gente, a gente pensa em alimentação e prazer, né? Tô feliz, vou comer. Tô triste, vou comer. Tô Sim. comemorando, vou comer. Então, pensa que isso é real, tá? Isso é real. Aí a criança tá envolvida num momento ali de aflição, no momento de comer, isso vai dificultar. Isso atrapalha. Um ponto importante, ter a rotina e ser um momento de prazer à mesa, tá? Sempre que for comer, tem que ter essa questão de prazer, né? A segunda questão é comer sem distração. Então, assim, ó, eu já vi caso de profissional falar que é bom que a criança assista a TV enquanto está comendo. E, gente, não é bom. Pode ser bom para aquele momento, mas não caia nessa armadilha. Tá? É bom para aquele momento. Só que pensa, o que você está fazendo? Ó, é só a gente pensar, reflete aí o que você está fazendo quando você põe seu filho na frente da TV para comer porque não come. Você está virando aquilo um ato mecânico. Você está indo na contramão de transformar aquilo em prazeroso, um momento de comunhão, um momento de alegria, né, na mesa. Você está fazendo com que ele fique ali, ó, vidrado num negócio e aqui, comendo. A criança nem sabe o que comeu, não criou hábito, não criou vínculo afetivo com a comida. A criança precisa de vínculo afetivo com a comida, tá? Então, não deixe a criança na frente de uma tela, porque quando a gente está na frente da tela, a gente não sente nem o gosto da comida. Você pode resolver até ali momentaneamente, né, o problema. Mas É isso depois aí, Thaís. arrasta um problema lá pra frente, né? Que É isso. às vezes vale a pena dar uma penadinha com eles para depois colher os frutos, né, Simone? Exatamente. E outra coisa que acontece também é a chantagem. Então, é muito comum criança que vira assim, começa a transformar a recusa, né, esse ciclo aí que a criança fica recusando tudo, é a chantagem. Ah, come isso que daí depois você ganha aquilo. Sabe? Isso também é outra coisa que é comum e que é uma armadilha. Isso coopera para a recusa, tá? A alimentação monótona também. Então, a pessoa só dá aquilo que a criança gosta. Então, é legal, né? Assim, a criança gosta de morango. Então, todo dia no café da manhã eu vou dar morango. Quando você vai ver, ela só tá comendo morango. Não tá comendo mais nenhuma fruta. Entendeu? Então, é para dar. É para oferecer. Tá? E a questão do forçar também é importante. Então, aí o que acontece? A criança só quer comer um alimento e a gente força ela a comer o outro. Não, a gente não pode fazer isso. Se a criança não quer comer, tá tudo bem. O que você não pode é desistir e parar de oferecer. Sim. Tá? E eu sei que é difícil, tá? Eu não vou falar para você Sim, que, não. entendeu? A gente tem que analisar a questão também. Às vezes a criança tá num momento que ela não quer comer porque tá nascendo um dente, tá doentinha, não tá afim de comer, sabe? Assim, comeu um pouco mais numa outra refeição, o estômago dela é menor que o nosso, né? Então a E gente tem que ter esse respeito. existe também assim, né? Não sei, eu tô falando a minha experiência materna, tá? Não como profissional. Mas o que eu consigo ver são fases. Eu consegui Isso, perceber isso muito claramente com a Helena. Tinha fase que ela tava ok, ótima para comer, aí já exato. surgia alguma recusa, mas então assim, você vai passando etapas, Isso, e aí que entra a né? persistência, Thaisa. Porque Isso. se você desiste numa dessas, pronto, você pôs em xeque todo o resto. Então, existe a fase, e tem que ser respeitada. Essa fase é fisiológica, é da pessoa. É do ser humano você ter essa fase. Às vezes a gente também, às vezes, não tá afim de comer, né? O que não pode é, viu que a criança não tá comendo, começa a dar tudo que ela só tranqueira Sim. ou tudo que ela gosta. Isso não pode. Então tem que ter um pouquinho. E pensa assim, não é que não come uma fruta, não é para comer a fruta inteira. Tenta em outras formas, né? Tenta cortadinha, tenta numa É, preparação, isso é entendeu? uma Vai coisa tentando que em outras ajuda formas. muito. Ajuda muito, assim, essa questão de corte criativo, cores no Isso, prato, isso me ajudou demais, assim, com a Helena. exato. Teve uma fase que fez toda a diferença. Olha, a Fabiana, ela falou que a filha dela ficava na escolinha e ela não comia nada. E hoje ela fica com ela em casa e ela aprendeu a comer tudo. Então você Isso. vê, Então, né? assim, a escola, ela tem esse papel fundamental. Ou ela vai atrapalhar, ou ela vai te ajudar. Aí é a decisão da família, entendeu? Então, para mim, a escola, ela tem que ter esse compromisso com a alimentação, tá? Porque a gente precisa ter... Alimentação é tudo na nossa vida, entendeu? Assim, Sim. então, se você tem como escolher uma escola que se compromete com a alimentação ou que está disposta a mudar, né? Às vezes na correria a pessoa nem percebe, não tem um profissional lá para orientar. Então, essa é a questão. A escola, ela atrapalha demais. Demais mesmo. Ou ela pode ajudar.
Então, Uhum. a gente tem que ter essa questão. As crianças que estão na escola e que não têm o que fazer, você vê aí, a Fabiana falou, né? Que quando chegou em casa voltou a comer normal. Porque é Voltou. um erro que aconteceu lá na escola, é pontual. Né? Agora, se a pessoa não tem como, tem que investir dentro de casa. Alguma refeição tem que ser feita em casa. E uma Sim. refeição de preferência saudável. E com essa questão também da mesa, né? Lembrar também que, bom, eu sou muito defensora de mesa, de É, eu também. comunhão, sabe? E quem conhece e já conviveu um pouquinho comigo sabe, eu gosto de preparar uma mesa bonita, agradável, né? Onde a família vai poder sentar e ter aquele tempo junto. Então, eu acho que não é por conta só de ter uma mesa bonita ou não, eu acho que por mais simples que seja, se você tiver o hábito de A sentar com comunhão. teu filho, a comunhão é que faz toda a diferença, né? É isso, é Aí a aqui comunhão. falando sobre família, a Suzy, ela falou que ela sente vontade de chorar quando ela vê a neta dela se alimentar, e ela tem 5 anos. Então, uma avó, Ai, né? meu Deus, ó. Tá vendo? Então é isso, né? A gente tem que. Você vê como que é. Como que tá envolvido aí a questão emocional, né? Então é importante que a gente trabalhe isso, né? No caso da neta, procura. Se você vê que não tá dando para fazer sozinha, procura uma ajuda, né? Sim. Procura ajuda. Às vezes um profissional de fora ajuda, assim, porque tá fora do Do contexto, núcleo né? familiar, É, sim. Aí aqui, ó, uma outra pergunta. Como saber quais são os alimentos melhores, por exemplo, na hora de escolher algo para criança, assim, como que a gente pode, por exemplo, vamos pensar em algo no supermercado, que tenha rótulo. O que a gente tem então, que isso aí. ver no rótulo? O que a gente tem que tomar cuidado, o primeiro ponto é que nem tudo que parece saudável é saudável. Uhum, Então, o que a gente tem que fazer? Ler o rótulo. A gente tem que saber o que tem lá dentro. Quanto mais sim. coisa, mais nome estranho tiver lá, quanto maior é aquela lista de ingredientes, pior é. Né? Uhum, Então, isso é o primeiro ponto, é saber ler o rótulo. Saber o que tem lá dentro daquele alimento. Quanto menos coisa tem, melhor. Tá? Então, o que a gente vê hoje? Um consumo excessivo de farinha e de açúcar. Porque todo alimento de criança vai esses itens, que são itens que têm uma boa aceitação, né? Ou o glutamato monossódico também, que é um realçador de sabor. Aí a mãe às vezes percebe que a mãe começa a dar, né? Os alimentos ricos em glutamato monossódico, que estão presentes nesses ultraprocessados, especialmente de criança. Aí a criança começa a perder o prazer em comer alimentos que não têm muito sabor. Por quê? Tem um super sabor. Super sabor. O glutamato ele potencializa o sabor e faz com que a criança fique literalmente viciada num sabor bom. Super sabor. Aí você vai. Eu vou dar um exemplo que aconteceu em casa, hein? É, eu sou nutricionista, mas eu sou casada, né? E meu marido, enfim, ele come e eu faço de Ah, vez em quando mas uma também a gente porcariazinha, né? Então, não pode ser radical, não, eu extremo, também sou né, contra isso, tá? Simone? Acho que não tem Uhum. isso, não existe isso. Eu deixo, por exemplo, aí a gente fez uma comida, eu faço muito macarrão, mas eu não uso a farinha. Mas aí por uma questão minha mesmo, porque eu sou sensível ao glúten, justamente porque a minha infância foi toda horrível na alimentação. Uhum. Mas eu sou sensível, não sou alérgica, eu sou sensível e eu passo muito mal com a farinha. Então, se eu quero comer um macarrão, eu tenho que fazer macarrão de arroz. Mas é gostoso, delícia também, né? Dá pra comer tranquilo. Só que eu fiz uma calabresa pro meu marido sem óleo, sem nada, né? Aquele negócio. Só que a calabresa, ela é um alimento que é ultra, assim, saboroso. Ela tem glutamato monossódico, muito. E aí a minha filha falou, posso experimentar uma rodelinha? Pode. Aí ela foi lá e experimentou. Na hora que ela pôs o macarrão dela, que ela tava comendo, ela, mamãe, perdeu o sabor. Eu não tô sentindo o gosto do macarrão. Aí eu expliquei pra ela, isso aí é o ultra sabor que aí que entra, entendeu? Aí é o pulo do gato. Quando a criança dá essa deixa, você explica. Você tem que explicar. A criança gosta de explicação. Eu expliquei para Sim. ela. E falei esse nome mesmo, glutamato monossódico, até hoje. Quando ela vê alguém comendo uma calabresa, ela fala, isso aí tem glutamato monossódico. Né? Então eu ensinei para ela isso, Que entendeu? É bonitinho. gostoso, não tem como falar que é ruim, É. mas você tem como explicar que nem tudo que é gostoso é bom para você. Simples, entendeu? É assim a vida. Nem tudo que é gostoso é bom para ser consumido toda A hora. grande E maioria ela das perdeu o vezes, né, sabor. o que é prejudicial para nossa saúde é uma delícia, né? Não Ó, é? aqui ela Verdade. tá pedindo para falar, a Fabiana também,
do perigo, da praticidade dos alimentos práticos, tipo bisnaguinha, Aí Danone, que entra a essas coisas. questão, aí que entra muito a questão da boa vontade da consciência de como a gente é importante na vida dos nossos filhos. Porque eu vou Uhum. falar uma coisa para você. A maioria das coisas que é prático não é legal para consumo diário, entendeu? Porque aí é que a questão, nunca pode consumir, não é isso. O problema é que as pessoas estão consumindo todo dia, diariamente. Diariamente, coisas práticas. O prático é para ser prático de vez em quando. Uhum. Né? Então, o que a gente precisa? Receitas, precisa de buscar conhecimento de coisas que remetem ou coisas que diferentes, se a gente quer introduzir aí na infância, né? A coisas saudáveis e práticas e receitas que a gente faz em casa, caseira, né? Ou coisas que não. Entendeu? A praticidade é uma coisa que é complicada, porque daí entra naquilo, né? Não tenho tempo. Tá, você não tem tempo, você vai deixar o seu bem maior, o seu bem mais precioso de lado, né? Sim. Então você precisa se programar para fazer as coisas certas. Por isso que aí entra, Fabiana, a organização do dia, tá? Você tem que organizar a sua alimentação. Porque daí você já sabe o que você vai comer. Eu acho que o ponto crucial é organizar a alimentação para você não cair no erro de ficar comendo só coisa prática. Então, você já E saber o que agora, você vai comer é mais fácil, certo? agora algumas crianças estão voltando à aula, né? Então a gente já tem que ter de volta aquela organização do lanche, pensar, né? E já O que a gente vai mandar escreve, para a né? semana. Se a pessoa não tem como ir para um profissional e passar com um nutricionista, por algum motivo, não consegue ainda ter acesso, já programa ela mesma, né? Faz em casa, escreve lá o que vai levar. Quais são os grupos, né, que a gente estava falando? O carboidrato, a proteína, a gordura, as fibras. Então sempre tem que ter uma fruta, sempre tem que ter uma fonte de carboidrato mais certa, né? Não só coisas com farinha, mas aveia, até o milho, as frutas mais ricas em carboidrato também entra, até os legumes. Então, às vezes a gente manda assim, tomatinho cereja, partidinho no meio, com milho, e um iogurte com Sim. aveia, e uma fruta, tá? Então, dá preferência para esses alimentos assim. Pensa, até um biscoito polvilho que não tem uma gordura hidrogenada, tá? Porque o problema do biscoito polvilho é a gordura hidrogenada. Se você não tem tempo de fazer um biscoito polvilho, que é super fácil, mas às vezes está na correria, tem lá compra numa versão um pouco mais saudável. Então vai nessa parte aí saudável. Então, às vezes a pessoa fala, mas é muito caro. Tá caro. Eu tenho paciente que gasta R$ 1.500 de medicação por mês, justamente porque não investiu na alimentação. Alimentação. Né? E agora crianças, tá? Crianças que estão tendo que tomar aí remédio para colesterol, remédio para triglicéridos, para tudo. Então, assim, não caia também nesse erro de falar, é muito caro. Caro é comprar uma pizza de R$ 90 todo final de semana. Então, a gente tem que pensar nisso, entendeu? Caro uma vez eu tava vendo aqui, Exatamente. sabe, o meu marido também, ele adora broa, né? Broinha de milho, aquela broinha de milho. O quilo do negócio é R$ 40, meu Deus. A gente compra 3 e paga barato, né? Entre aspas. Não é barato, gente. É porque Barato sai existe. caro, Exatamente. Porque se a tá? gente parar para pensar friamente, né, igual você está falando, a gente pensar naquilo que pode trazer de benefício ou de malefício para a nossa saúde, que é o que a gente tem mais que preservar, é realmente Imagina até para os onde, né, filhos. vale a pena. Exatamente. E agora, assim, para terminar, eu queria te perguntar uma coisa. O dentro agora, a gente já falando, volta às aulas e tudo mais, o que seria um lanche que a gente rápido, que você daria assim Tá. de dica? Umas 3 opções. Pensa assim, ó. Rápido, que seja também assim, porque as crianças geralmente têm pouco tempo do intervalo, que elas consigam Uhum. consumir ali. E que a gente também, uma variedade, por exemplo, 3 tipos de coisinhas que a gente pode mandar durante a semana para eles e que tá ok, assim. Tá, então pensa assim, ó. O primeiro ponto, que é uma dica aí que eu acho que todo mundo que é mãe ou que tem um filho aí que vai pra escola tinha que ter, é uma térmica, tá? Uma lancheira térmica e a bolsa de gelo. Sim, Porque geralmente os itens mais saudáveis, eles são mais perecíveis, são naturais, né? Então é bom que tenha, né? E é super sim. fácil. Gente, é super fácil. É só ir comprar, na farmácia você compra essa bolsa de gelo e Uhum. deixa na geladeira. Todo dia Aham. pega, tira e põe na geladeira, né? Então o que sempre é bom ter?
essa fonte de carboidrato, que pode ser um biscoito de arroz, pode ser um biscoito polvilho, pode ser sim o pão, mas não todo dia, entendeu? E de preferência um pão que não seja assim, industrializado, ultraprocessado, sabe? Bisnaguinha e pão de forma, que é o campeão aí, que tem muita coisa ruim ali no meio. Um pão de padaria, sabe? Sim. Ou fazer em casa mesmo, um pãozinho que não vá esse tipo de alimento, ou que não vá esse tipo de produto, né? Que são os melhoradores todos de farinha, etc, né? Aveia, então às vezes poder fazer um cookie de banana, ou mandar um potinho, às vezes eu mando um potinho com aveia para minha filha misturar no iogurte ou jogar por cima de uma fruta, tá? Então, Sim. sai um pouco desse pão. Isso daí são exemplos para você substituir o pão. O milho mesmo, milho, Sim. Minha pipoca, filha adora. Ela entendeu? gosta Pode. bastante. Aí tenta atrelar um vegetal, né? Eu acho que o Tomatinhos. tomatinho cereja é assim, Eu mando coringa, né? É sempre. Aham. gostosinho, tá? E a fruta, sempre tem que ter uma fruta. Sempre manda a fruta. Evita mandar o suco. Quer dizer que nunca vou poder mandar o suco? Não, manda o suco natural. Ou você manda ele gelado na térmica, ou você manda ele congelado. Deixa já a porção congelada. Mas não cai na besteira de só mandar suco. Então, às vezes, eu faço uma água saborizada. Então, pingo algumas gotas de limão ou laranja, ponho rodela de fruta, tá? Água de coco. A água mesmo, gente. Então, manda água gelada. Manda água. A gente precisa tirar essa crença limitante de que tem que ter uma bebida. Entendeu? Um leite. Não precisa de leite. Você pode mandar uma fatia de queijo para a criança, tá? Uma fatia de queijo. Um iogurte com uma fruta. Então, Sim. pensar nessas composições, né? Sempre ter esse carboidrato mais denso e ter essa fruta e de vez em quando mandar até um legumes. Ou pega no mercado esses alimentos também industrializados, mas dessas marcas um pouco mais saudáveis e lê o rótulo. Importante que não tenha corante artificial, que não tenha quantidade, que não tenha açúcar e que não tenha adoçante artificial também. E de preferência que não tenha, tenta escolher coisas que não tenha farinha. Porque a farinha e o açúcar, ela tem trazido grandes malefícios aí para a saúde das crianças, principalmente na questão da absorção de nutrientes, porque a farinha é um alimento que prejudica o nosso intestino, né? Assim, que eu digo, o intestino mesmo, as células do intestino ficam prejudicadas por pessoas que Sim. consomem muita farinha e muito açúcar. E aí a pessoa fala, não posso consumir açúcar. Não, você não pode consumir todo dia, tá? Essa é a questão. E se você parar para pensar e analisar o que você está comendo, todo dia põe para dentro farinha e Não. açúcar. Então, assim, a gente, por exemplo, na cultura do brasileiro, a gente quase. Hoje acho que tá mudando um pouquinho, né? O hábito de ler o rótulo, gente. Às vezes a gente não O rótulo quer é fundamental. parar com paciência para ler, porque realmente, né, no mercado a gente precisa ter esse tempinho, toma mais um pouco do nosso tempo, mas vale a pena. E é algo que no começo demora mais um pouquinho, mas logo que a gente pega o Isso, costume, vai fluindo e faz toda a diferença. exatamente. Porque O começar a construir esse hábito, né? No começo, realmente, vai dar um trabalho. e Mas depois você já vai também saber o que você vai, né? sim, e logo se você começa a ler, é impressionante, né? Como você toma susto, né? Isso. E Às olha, vezes todo você mundo já acha. caiu em uma armadilha aí de olhar a capa e falar, mas isso aqui é saudável, olha a cara disso, é bem Sim, saudável. Quando você vai olhar o rótulo, falo, nunca caia nesse golpe, tá? Da indústria. Porque eles vão te enganar. Essa é indústria, gente. Indústria dos alimentos está visando lucro, está visando dinheiro, não está visando saúde. é, A gente tem que entender isso. é absurdo quando você começa a ler, assim, ter que criar o hábito e fala, nossa, mas eu achava que. Gente, é Exato. fundamental que leia, principalmente para as crianças, né? Assim, para todos nós, mas eles estão sobre a nossa responsabilidade, então não É a tem qualidade, ainda, eles não têm ainda a, assim, autonomia, não autonomia de tem. chegar lá e ler e escolher, né? É a nossa responsabilidade como pais, como mãe, então a gente precisa ter esse cuidado. Mas eu quero te Exatamente. agradecer um pouquinho do E eu teu que tempo agradeço. aqui, que foi tão rico, e como é bom, né? A gente ouvir de um profissional, e principalmente nesse sentido, né? Que você fala sem apontamento, sem julgamento, mas para Isso, trazer, né, pra gente consciência, que eu acho que é o fundamental. Eu acho que exatamente. muito mais do que você passar aqui uma receita, uma dica, assim, mastigadinho, é entrar o conceito, né? A gente ter consciência de que o alimento realmente
A gente acha que é só hoje ou só amanhã, mas você tá vendo, tá colhendo pessoas colhendo frutos aí de crianças com 3 anos com a saúde totalmente prejudicada. Então, quando o conceito vem à nossa mente, a gente entende que a alimentação realmente ela é algo fundamental, eu acho que é algo que realmente vale a pena. A Exato. Fabiana está agradecendo. Muito, muito obrigada pelas informações. Que Deus abençoe o dia de Eu vocês. que agradeço, Amém, gente. Fabiana. Eu Eu queria deixar duas também. dicas de leitura, Thaisa, posso? Claro, claro, vou Ó, até anotar, ó. Pode falar. Dr. Carlos Gonzalez. Esse livro é maravilhoso para quem tem filho pequeno. Meu filho não come. Dr. Carlos Gonzalez, ele é um gênio da alimentação infantil, tá? E esse daqui também que é dele, ó, Bésame Mucho, Dr. Carlos Gonçalves, é muito legal, gente. Tentem ter, procurem esses livros, né, nas livrarias, enfim, até às vezes tem online, mas é bem legal. Ele tira essas crenças limitantes aí de que criança tem que ser entuchada de comida. Ele Uhum. ensina muita coisa, assim, no amor mesmo, porque eu acho que isso é importante. A frustração, ela traz um desequilíbrio ali, né, na hora de alimentar. E não é isso, a gente tem que ir ao contrário. A gente tem que estar tornando a alimentação prazerosa, não Com frustrante, certeza, é verdade. tá? E olha, gente, o pessoal que está aqui, se vocês quiserem um resuminho, um mapa mental da live, para que vocês apliquem durante a semana, se surgir alguma dúvida de algo que a Simone tenha falado aqui pra gente, vai lá no canal do Telegram, mais tarde vai estar lá, a gente vai conseguir guardar as informações importantes que ela dividiu aqui com a gente, porque eu acho que no dia a dia a gente acaba esquecendo, né, um pouquinho de alguma coisa ou outra. E o Sim, hábito é muito importante, a repetição, né? Então a gente tem que colocar em prática realmente para que se torne uma verdade na nossa vida, na vida dos nossos filhos. é Muito verdade. obrigada. A Suzy também está agradecendo, a Joyce. Eu que agradeço, gente. Obrigada por me deixar fazer parte aí um pouquinho com Imagina, conhecimento. olha, Dividir o conhecimento maravilhoso. para mim é tão precioso quanto o tempo, viu? Para mim, Nossa, dividir conhecimento é uma coisa que precisa acontecer, principalmente nesse universo da maternidade, quando a gente está ai, falando aí dos nossos filhos, né? O nosso precioso tesouro aí que Deus deu sim, pra com gente. certeza, com Então é certeza. importante que a Nossa, gente faça o melhor para eles, né? Consciente disso, sim, é verdade. tá E bom? a alimentação faz parte do futuro deles, então a gente tem que investir com sabedoria, né? Como todas É as outras verdade. coisas na Isso maternidade. aí. Obrigada. Obrigada. Tenho certeza que Eu você que vai voltar agradeço. mais vezes, porque eu amei. Sim, a gente pode Principalmente a falar várias sensibilidade, é coisas, muito tem muita bom, né? coisa. Falar com mãe que já sabe, que É vive, né? verdade. Então, a realidade, que não quer colocar coisas assim muito distantes daquilo É, que a gente, né? Porque às vezes quer estabelecer metas inalcançáveis, inatingíveis, e isso é é muito verdade. legal quando é algo acessível e que a gente consegue entender com tanta simplicidade. Que bom. Obrigada, Obrigada, gente. Ótima viu? Beijo, semana para adorei participar. vocês. Ai, eu que amei. Boa semana para todo mundo, que Deus abençoe a nossa semana, que seja uma semana que a gente tenha um vínculo diferente com a alimentação, para a gente já olhar Amém. os alimentos. A partir de agora, saindo da live, gente, já pensem no alimento como algo primordial para a tua saúde. É melhor, como a Simone disse, não economizar na alimentação saudável do que depois ter que gastar lá com tanto medicamento, né? Prevenido que remediar. É isso aí. Um beijo. Gente, tudo de bom Beijo, para tchau. você. Obrigada, Tchau. viu? Até. Eu que agradeço.